Bom, pessoal, bem-vindos novamente aqui ao Eletroeletrônica. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui é o César. Estou recebendo aqui mais uma comprinha aqui pelo Mercado Livre e não sei se chegou certo, né? Já abri aqui, tá tudo certo, a quantidade, o produto, mas espero que tenha chegado. Espero que os produtos sejam de qualidade. Eu pedi aqui, né? Comprei LEDs aqui, são LEDs para eletrônica mesmo, né? E abrindo agora aqui o saquinho, eu tô vendo que corresponde a tudo lá que estava no anúncio, né? São cores variadas, ou seja, a cor da luz que esses LEDs emitem são variadas. São 5 cores aqui, né? Cada saquinho desse é uma cor diferente de luz que o LED emite. E o que vamos ver no vídeo de hoje? Justamente, nós vamos saber como fazemos o cálculo para podermos ligar um LED uma tensão mais alta, no caso, uma tensão de 12 volts, né? Vamos fazer esse cálculo aí, porque o cálculo para qualquer valor de tensão é o mesmo, né? E para saber fazer esse cálculo, nós temos que saber pelo menos duas coisas, né? A tensão a tensão a qual vamos ligar o LED e a corrente que o LED deixa passar para ele trabalhar na potência nominal dele, né? Tipo assim, se o LED tiver emitindo a luz dele fraquinha, isso mostra que ele não está na tensão certa dele de trabalho. Se ele emite a luz dele no máximo, ele está na tensão de trabalho dele, ou se ele tiver acima, muito acima já, né, dessa tensão, muito acima, tem LED que aguenta mais um pouquinho acima da tensão dele, mas muito mais do que isso, LED queima na hora. Então é bom sempre fazermos os cálculos, porque o LED eu quero saber, não tem um que tenha aprendido eletrônica, que sabe eletrônica, pode ser até um engenheiro que não tenha queimado, já não tenha queimado alguns LEDs. Eu já queimei muito, né, de bobeira já. E LEDs, quando você tem pouquinho que você precisa fazer, você está pensando em fazer alguns projetos, você tem que ficar catando, você tem que ir numa loja de eletrônica, entendeu? Pagar 50 centavos, 70 centavos, R$1, entendeu? Até mais, né? Dependendo do tipo do LED. Eu comprei aqui 100 unidades, né? 100 unidades, cada pacotinho desse vem com 20, né? São 5 pacotinhos, 20 vezes 5 dá 100. E são LEDs do tipo de alto brilho. Os LEDs de alto brilho são, deixa eu ver aqui, são esses LEDs aqui, ó, que eles emitem luz em várias cores. Podem emitir azul, verde, amarelo, branco, porém a lâmpada dele, né, sempre vai ser dessa cor, ou seja, não é LED que ele vem já, aquele LEDzinho que é usado só para indicar, né, que ele vem com a cor já na capinha dele, na lâmpada dele, e ele está emitindo ali por baixo uma luz de mesma cor.
Mas esses não, esses emitem, a luz que eles emitem é do próprio produto lá que eles têm, né? Tipo de produto, cada cor que ele emite aqui vai ser um tipo diferente de substância que tem lá. E a lâmpada sempre vai ser transparente, então eles não é LED difuso, né? Não é LED difuso. Então, muita atenção quanto a isso. Eu poderia comprar LEDs, são os LEDzinho comum, entendeu? Eles são mais pequenininhos, né? Mas eu preferi comprar LEDs tipo esse um LEDzinho desse, ele ilumina, vamos dizer assim, ele ilumina muito, né? Na potência dele, na área que ele tem que iluminar, se você usar um para servir de uma lumináriazinha aqui na mesa, ele ilumina bem, como esse daqui, ó. E quanto foi que eu paguei, né? Saiu baratinho e foi mais economia, porque são 100 LEDs, são 100 unidades por R$ 24. Olha a economia que você faz, né? 24 por 100, R$ 24 por 100 unidades, nós vamos ter aí 24 centavos por unidade. Você economiza bastante, né? Que pode ser, eu não sei quanto é que tá um LED desse numa loja de eletrônica, né? Nunca mais fui em loja de eletrônica. Estou para ir para comprar outros componentes, para comprar mais componentes, e sai mais em conta você comprar em quantidade pela internet, né? Você vai ganhar mais. E para quem trabalha e para quem tem um comércio que vende esses tipos de produtos, é melhor ainda, né? Eu não revendo, não compro para revender, né? E se revendesse, não ia comprar só isso aqui, né? Eu ia comprar muito mais, mas tá bom, né? Mas o intuito do vídeo hoje, pessoal, era justamente a gente saber fazer esse cálculo aí, porque eu confesso, eu não sabia, né? Era um negócio que eu não entendia como é o cálculo de você ligar um LED numa tensão mais alta que a dele, né? E nós podemos observar aqui, ó, falando mais aqui das características do LED, cor, tensão, observar aqui no saquinho aqui, ó, um por um aqui. Cada cor de LED, aqui cada cor de luz emitida por LED, ele possui uma tensão, né? Observa aqui, eu tô aqui com, não tá dando para ver aqui, vamos ver outro aqui. Eu tô aqui com LED azul, né? Não sei se vai dar para vocês verem aí. Então o LED azul, ele tem tensão de 3 a 3.4 volts, entendeu? E a corrente dele é de 20 a 25 miliamperes. Entendeu? LED azul. Agora vamos ver outra cor aqui. Eu comprei de cores variadas. E como já observamos, LED que emitem luz em cores variadas, eles vão ter tensões diferentes, né? Eu tenho aqui verde também 3 a 3.4 volts, 20 a 25 miliamperes. Vermelho, ó, já muda. Ó. Vermelho já é sempre vermelho, a tensão já é menor. 1.8 a 2.4 volts, 20 a 25 miliamperes, a mesma coisa. Então, se você tem uma potência, uma tensão menor, mas a mesma potência, a mesma coisa, você já vai ter um valor de tensão menor. Entendeu? Aqui eu tenho o azul, já falei, 4 volts.
E aqui tem e tem também o branco. Tem também branco, né? Não tá marcando aqui, tá amarelo, já vi também. 1.8 a 2.4 volts, 25 miliamperes. Eles são de mesma corrente, porém a tensão varia um pouco, né? Então o cálculo que vamos fazer, agora queremos ligar qualquer LED desse aqui, LED de qualquer tensão dessa aqui, em 12 volts, em 9 volts, mas vamos deixar da tensão de 12 volts como referência. Como devemos fazer esse cálculo? Eu vou só mudar aqui de local. Muito bem, gente. Eu tive que sair da mesa para a gente poder, ó, como calcular, como calcular LEDs para ligar em 12 volts. Para ligar em 12 volts. Quando a gente fala que o LED, observamos que ele funciona numa tensão baixinha, né? E para ligarmos ele numa tensão maior, né? Tensão maiores que a dele, nós precisamos de um componente que seja ligado a ele. Esse componente é um resistor. E justamente o que temos que saber nesse cálculo aqui para ligarmos um LED numa tensão maior que a nominal dele é saber o valor ôhmico ou valor de resistência desse resistor em que vamos ligar nossos LEDinhos para não queimar. Então é de grande importância aprendermos a fazer esse cálculo antes de sair, ligarmos um LED, colocar um resistor de um valor que não sabemos, porque assim, se precisamos ligar um LED de 3 volts como esse daí, numa tensão de 12 volts. Ah, não, vou pôr um LED aqui desse valor X e a tensão a resistência do resistor. Vou pôr um resistor de valor X. X ohms é a resistência do resistor. Ela é menor do que a resistência para ligar o LED em 12 volts. O que é que vai acontecer? O LED não vai suportar e vai queimar, né? Pode ser que ele fique até por um tempinho, alguns segundos, até só extrapolar a potência e ele queimar. E o outro caso se dá se você pegar um resistor forte demais, alto demais, resistência alta demais, ligar o LED em 12 volts e ele não acender ou ele ficar fraquinho. Por isso que você tem que saber o cálculo para você ligar os LEDs corretamente, na tensão correta. Então vamos lá. Se eu quero ligar LED de 2 volts, 3 volts, numa tensão de 12 volts. Então eu tenho 12 volts, que é a tensão, né? Eu tenho 12 volts. Então 12 volts é minha tensão de entrada. Eu tinha que colocar a minha tensão em que eu quero ligar. Eu tinha que colocar aqui, pessoal, como é que se fala? Eu teria que colocar aqui abreviações, né? Mas eu não vou fazer isso. Abreviações, letras aqui antes de colocar os números, assim, tensão de entrada, tananana, menos, tananana, mas eu não vou fazer isso. Então eu tenho 12 volts, quero ligar. O que é que eu tenho que considerar aqui? Eu tenho que considerar a tensão do LED em que eu quero ligar. Então eu vou pegar a tensão do LED. Vamos botar 3 volts. Título de exemplo.
Porque se eu botar 2 volts, se eu botar 2,8 volts, se eu botar 1,8 volts, vai dar no mesmo. O objetivo aqui é saber você entender essa continha, essa equação aqui, né? Então, se eu quero ligar um LED de 3 volts em 12 volts, eu tenho que descobrir que eu tenho que diminuir 3 volts de 12 volts, que é a tensão da fonte que eu quero ligar, menos a tensão do LED, que vai me dar a tensão de 9 volts. 9 volts. O que é que eu vou fazer com esse 9 volts? Eu não falei que eu tenho que ter de posse 2 valores, pelo menos, para eu saber a tensão. A tensão não, a resistência em que eu vou ligar o LED. Então eu tenho, no caso, 3 valores. A tensão de 12 volts, tenho a tensão de LED, do LED, que é 3 volts, a tensão nominal. E agora eu tenho um resultado aqui que são 9 volts. O que é que eu vou fazer com esses 9 volts? Então, qual seria o próximo número que eu teria que procurar aqui? Quem falou aí corrente, falou certo. Então, eu tenho que ter a corrente do LED. Corrente do LED, né? Corrente do LED. Vou botar aqui tensão do LED. Corrente do LED, tensão da fonte. Não se preocupe tanto com essas abreviações. Mais importante é o cálculo, são os números, entendeu? As abreviações é para ficar mais bonitinho, né? Então, eu tenho tensão. Então, eu observei ali que eu tenho LEDs de 20 e de 25 milímetros e 25 miliamperes. Então, eu vou considerar aqui os LEDs de 20 miliamperes, 20 mA ou 0,02 de amperes, entendeu? Ou 0,02 de amperes. Mas vamos considerar como 20 miliamperes. Isso aqui eu só vou precisar no decorrer do cálculo, né? Então, já que eu descobri a corrente em que os LEDs trabalham, eu tenho que pegar o que agora? Eu tenho 9 volts, que foi a tensão da fonte, menos a tensão nominal do LED. Eu tenho os 9 volts. O que é que eu vou fazer com esses 9 volts? Pela lei de Ohms, para eu descobrir resistência, eu tenho que dividir a tensão pela corrente. Então eu tenho que dividir 9 volts, foi o resultado que eu achei aqui, por 20 miliamperes. Aí é que vem, para quem não está acostumado a fazer conta de dividir, né? Isso aqui vai ser um pouco difícil. Então, 9 dividido por 20 miliamperes, né? 20 miliamperes, quanto é que vai nos dar? Eu já tenho o resultado aqui, então a gente faz isso aqui, 9 por 0,02. Então, o resultado aqui será... resistência será... O que eu estou procurando aqui, pessoal, é a resistência, entendeu? Então, o resultado será 450 ohms. 450 ohms é o resistor, ou o valor do resistor que eu vou utilizar para ligar um LED de 3 volts em 12 volts, que consome 20 miliamperes. Então, esse cálculo aqui vai servir para qualquer outra tensão, uma tensão maior do que 12 volts, uma tensão de 220 volts, de 1000 volts. Quanto maior for a tensão que eu vou ligar o LED, maior será o resultado da minha resistência, ou maior será o resultado do meu resistor. Então, o cálculo
para você ligar qualquer LED de qualquer tensão, uma tensão maior do que ele, né? Do que a dele, nominal daquele, é esse cálculo aqui, né? Também para não só um LED, mas serve também para LEDs em grupo, como LEDs ligados em série, LEDs ligados em série, né? Serve também para LEDs que vão ser ligados em paralelos. Porque no caso de LEDs ligados de paralelo, o que vai variar aqui, o que vai ficar maior aqui, será a corrente consumida pelos LEDs. Se fosse aqui, eu só tenho um LED, então seria 20 mA. Se eu tivesse... E a tensão é 3 volts. Se fosse 3 LEDs, seriam 60 mA e a tensão de 3 volts. A tensão de 3 volts, né? Então, o resultado aqui da resistência já seria diferente, né? O resultado da resistência já seria menor que esse daqui, 450 ohms. Então, pessoal, o cálculo é esse, né? Se você está começando aí em eletrônica, se você já queimou alguns LEDs, né? Como eu também, aprenda esse cálculo aqui porque vai te ajudar muito, né? Pode ser que você ainda queime um LED, entendeu? De vez em quando, mas esse cálculo aqui vai te ajudar muito antes de você precisar ligar um LED numa tensão maior, né? Sempre o componente que é companheiro do LED é o resistor, né? É ele que protege o LED, entendeu? De uma tensão maior, entendeu? Quando você não tem uma fonte que tenha uma tensão nominal para os seus LEDzinhos. Então continue protegendo seus LEDzinhos, né? Porque eles são componentes muito importantes para a eletrônica, entendeu? E deem muito valor a esse cálculo aqui, né? Porque eletrônica, quase tudo em eletrônica é cálculo e não se pode fugir disso para querer aprender eletrônica. Então, pessoal, gente, o vídeo só foi esse, entendeu? Foi esse só o assunto do vídeo, né? Como você fazer o cálculo de LEDs para ligar LEDs numa tensão maior do que a dele, né? E tivemos aqui como base a tensão de 12 volts, mas aqui poderia ser 24 volts, poderia ser 100 volts. E por aí vai, né? X infinito. Então agradeço aí pela atenção do vídeo, continue aí assistindo, não só assista a vídeos do canal, mas também se inscreva no canal, pois 80% que assistem aos vídeos não se inscreve, eu quero que você se inscreva aí, entendeu? E obrigado aí por assistir aos vídeos, né, aqui do canal, né? Eletroeletrônica, você de qualquer parte aí do país. E também aí, canal Eletroeletrônica é assistido aí também em outros países, né? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.